Vamos falar da pesquisa que saiu hoje. A grande verdade política. Como a gente estava dizendo, a pesquisa realizada pelo portal Poder 360 é uma das mais respeitadas. O número de entrevistados é sempre um número muito alto. Eles chegam a dar 100 mil telefonemas para conseguir reunir o universo de entrevistados. Eu acho muito bacana o trabalho cuidadoso que o Fernando Rodrigues faz. E a gente sempre presta muita atenção nessa pesquisa por causa de tudo isso. E saiu, então, a pesquisa do Poder 360, colocando, mais uma vez, Lula na frente de Bolsonaro e, dessa vez, ampliando a vantagem. No primeiro turno, a pesquisa mostra que o Lula teria 37% dos votos, Bolsonaro 28%, Ciro Gomes 8%, Mandetta 5%, Dória 4%, Rodrigo Pacheco com 4 pontos, Datena com 3%. O Datena vive se candidatando, né? Toda eleição ele ameaça sair da TV onde ele esteja trabalhando. É para ser senador, é para ser prefeito de São Paulo, é para ser governador. Agora tá com essa história aí de presidente. Eu não sei se é para aumentar o passe dele na televisão e fazer uma renovação de contrato mais vultuosa, ou o que acontece que ele tá sempre ali. Eu, sinceramente, não vejo essa possibilidade como séria. Bom, aí tem os cenários de segundo turno. No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 55-30. Uma diferença de 25 pontos aí, hein? É a maior distância entre os dois desde que essas pesquisas começaram. O Lula vence com folga em todas as regiões do Brasil, menos no sul, onde haveria empate técnico. No segundo turno, entre Bolsonaro e Dória venceria por 39-32. Se o segundo turno for entre Lula e Dória, Lula é que vence por 50-18. Se o segundo turno for Bolsonaro e Ciro, quem vence é o Ciro por 41-37, dentro aí da margem de erro. Se o segundo turno for Bolsonaro e Datena, o Datena vence dentro da margem de erro, por 33-32. Essa pesquisa ouviu 2.500 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. Gente, e aí, hein? Quem fala primeiro aí? Nagaki, vou pedir para você comentar primeiro as pesquisas. Bolsonaro perde para qualquer um, é isso? No segundo turno não tem para ninguém. Ou, aliás, tem para todo mundo, menos para o Bolsonaro. Acho até natural, né? Quem tem a maior taxa de rejeição tende a perder no segundo turno. E é o que acontece com o presidente, que, no final das contas, continua com aquelas estratégias de criar polêmicas, de inventar algum fato para desviar de todos os problemas de economia, de gestão, que, enfim, regem esse governo desde o início. Então, é até previsível. Eu achei só curiosa realmente essa pesquisa de segundo turno mostrando o cenário entre Datena e Bolsonaro, porque, como comentou o Vitor, extremamente improvável que o Datena siga em frente. Mas, de resto, outra coisa que me chama a atenção, falando do cenário do primeiro turno, é o fato do Rodrigo Pacheco, que ainda está no DEM, né? A possibilidade do Pacheco sair candidato à presidência siga pelo PSD do Gilberto Kassab. Ainda não tem nada oficializado, mas ele já parece empatado com o governador de São Paulo, mesmo com toda a exposição por conta do Coronavac, por conta das diversas disputas entre o presidente e a candidatura do Dória até agora não decolou, né? E tem outra coisa, né? A candidatura do Dória ainda não decolou, concordo com isso, mas temos ainda algum tempo ainda para as prévias do PSDB. A gente já comentou isso outro dia, o PSDB é um partido muito dividido. Resta saber o que vai acontecer na hora em que um candidato do PSDB for definido, qual vai ser ele, se o PSDB segue a sua tradição histórica de se dividir, de se fragmentar mais uma vez e não apoiar aquele candidato que é escolhido para ser o candidato a presidente. Historicamente, a gente viu que o PSDB se divide, quem é escolhido racha o partido e quem é alijado, quem não é escolhido para ser presidente, começa a jogar contra. Então, esse é um ponto importante. E me chama a atenção nessa pesquisa o fato do Bolsonaro realmente estar numa situação de desvantagem
até contra eu, se eu entrar para ser candidato e for para o segundo turno, é capaz que eu ganhe do Bolsonaro, muito provavelmente. Porque o Bolsonaro realmente não está conseguindo ganhar de ninguém, e é esperado pelo cenário que a gente tem hoje, né? O Bolsonaro não construiu nada na pandemia, não fez nada pelo país, e o Bolsonaro ainda tem pela frente alguns problemas muito sérios que vão desgastar a imagem do presidente nos próximos dias, nos próximos meses, no caso, né? A gente vai ter a inflação crescente, preço da energia elétrica subindo, preço dos combustíveis subindo, isso vai se refletir numa alta generalizada de preços, vai penalizar a classe mais pobre, então não adianta você ver Bolsonaro com planos aí de reforçar a Bolsa Família, reforçar a Bolsa daqui, Bolsa de lá, ele vai ser bem penalizado nesse sentido, então assim, vai sobrar no colo do Bolsonaro essa bomba do aumento da inflação. Vem aí muito provavelmente, apesar dos apelos de economia, de energia, eu ainda estou apostando nos apagões aí a partir do mês de outubro, de novembro, quando o calor estiver mais forte, como a gente já teve aí a questão de 11 anos atrás, teve aquele apagão célebre aí no Brasil, e eu estou apostando que a gente vai ter de novo isso, e mesmo a crise hídrica, mesmo a crise de economia de energia vai criar um clima de animosidade contra o presidente. E também outra coisa importante que vai mexer também com esses números do Bolsonaro são as investigações em torno da família. Paulo fez um apanhado aí, mas em resumo, o que ele está querendo dizer, né, é que o presidente está se vendo diante de pautas que são bem populares aí nos próximos meses e com histórico de pautas que também são impopulares, porque a gente sabe do histórico de como ele lidou ou não lidou com a pandemia, né? Mas o que me chama a atenção nessa pesquisa, mais do que o que foi dito, é o que não foi dito. O que eu quero dizer? Eu acho que outras pesquisas já mostraram que o Bolsonaro perderia no segundo turno para qualquer candidato que passasse ali com ele, mas me chamou a atenção, de fato, a terceira via não ter engatado, né? Tá tão devagar. Então a gente vê um Ciro com 8%, um Dória, como vocês já mencionaram, com 4%, mesmo tendo essa atuação aí diante da pandemia, tendo todos os holofotes, sendo o principal estado puxando aí, né, a gestão das vacinas. Então me surpreendeu. Confesso que a essa altura, eu sei que ainda tem um tempo, mas assim, não é tanto tempo assim. Eu acho que a essa altura alguma candidatura já deveria ter se destacado um pouquinho mais. Será? Eu acho que nesse sentido, Yolanda, o problema é que a gente está esquecendo de analisar é o fato de que hoje só tem duas pessoas que estão, de fato, fazendo campanha política para 2022. Bolsonaro e Lula. Bolsonaro, por estar no poder e só saber fazer isso, né? É um curioso caso de presidente que nunca governou, ele só faz campanha, desde que assumiu ele continua em campanha, né? É só o que ele sabe fazer. E Lula, pelo peso do seu próprio nome e pela grande simpatia que ele ainda conta dentro de boa parte da mídia. Porque, de resto, como eu disse antes, são balões de ensaio, são nomes que são jogados simplesmente nessas campanhas. É preciso entender, por exemplo, qual vai ser o desempenho de um Dória, né, como candidato, se ele de fato for confirmado pelo PSDB, qual seria o desempenho do Dória em comparação a outro candidato ou outros candidatos? Isso tudo tende a mexer com os resultados das pesquisas pelos próximos tempos, né? Eu acho que no caso do Dória, sim, mas no caso do Ciro eu discordo. Eu acompanho ele no Twitter e nas postagens, entrevistas. Eu tenho visto cada vez mais ele indo à mídia, indo a youtuber. Então, assim, ele está se expondo mais e falando... Eu ia perguntar isso. Falando de 2022, assim, explicitamente. Eu acho que no caso do Dória, tem aí sim o peso político que o Inagaki estava falando, né, dessa rachadinha, não pode nem falar mais essa palavra, mas dessa divisão aí interna, né, do PSDB. Acho que próximos capítulos precisam ser aguardados, mas outros nomes eu discordo. Eu acho que já está todo mundo olhando 2022, sim. O Inagaki, o Vitor, quando ele começou o comentário dele, ele falou assim, tem dois nomes aí, é o Lula e o Bolsonaro. Por que todo mundo esquece do Ciro? O Ciro tá em campanha desde que acabou a eleição em 2018. Ele não parou. Não é agora. Né? Ele tá nas redes sociais, ele tá
em programas, como disse a Yolanda, na internet, em canais de YouTube. Enfim, ele está se mostrando, ele está se colocando como candidato há 3 anos, quase. Por que as pessoas não veem ele como alguém viável? Porque ele tá estacionado nesses 8, 10 pontos no máximo há faz tempo. Em todas as pesquisas ele não sai desse patamar. O que você acha que acontece? Entre outras coisas, porque para mim o principal inimigo do Ciro Gomes se chama Ciro Gomes. Ele fala um monte de coisas, ele parece não ter muito superego desenvolvido. E volta e meia, faz declarações que acabam minando as chances dele conseguir fechar alianças que permitissem que ele pudesse montar uma estrutura eleitoral mais parruda, já que o PDT é um partido médio. E o Ciro Gomes ainda acho que já carrega esse estigma de não ser visto realmente como candidato realmente competitivo, porque ele já foi testado em várias eleições. O máximo que ele consegue chegar no patamar de 3º lugar, eu lembro até da empolgação na época que correu o Twitter em 2018, dizendo, agora o Ciro está subindo, que bom, agora a gente vai ter um candidato que realmente vai ter chances de bater o Bolsonaro no segundo turno, já que a gente sabia que o Haddad, com o posse do Lula, não teria chances de bater o Bolsonaro. Mas no fim foi só um balão de ensaio, como em outras ocasiões. E realmente eu não consigo enxergar o Ciro como alguém que seja capaz de congregar mais alianças mais fortes e ter aliados com palanques mais estruturados em outros estados. É uma coisa que, por exemplo, por outro lado, eu já vejo o Rodrigo Pacheco com muito mais potencial, porque olha só, foi a primeira pesquisa em que ele foi realmente testado, ele teve um desempenho bastante razoável, sendo que ele ainda nem se movimentou para sair do DEM para se filiar ao PSD. PSD que em 2022 vai ter vários palanques para governador fortes. A gente tem que lembrar que eles já vão contar com Alexandre Calil em Minas Gerais, o Geraldo Alckmin em São Paulo, provavelmente o presidente da OAB no Rio de Janeiro, o Felipe, vai ter Ratinho Júnior se candidatando à reeleição no Paraná. Então, alavancado por vários palanques estaduais parrudos, eu acho que é alguém que tem potencial para conseguir se destacar em meio a todos esses balões de ensaio que estão sendo levantados, né? E o grande problema, na verdade, também, como apontou o Paulo, é o fato de que o Dória, sendo governador de São Paulo, teria um natural potencial para conseguir se destacar. E houve esse embate. Ele foi o principal rival do Bolsonaro na questão toda da vacinação, que trouxe mídia, que trouxe atenção para ele. Só que a gente sabe, ele está num partido que é historicamente dividido, a gente não sabe nem se ele vai ganhar as prévias do PSDB, embora tenha algum favoritismo. O PSDB é um partido muito dividido, e o governador do Rio Grande do Sul também é um forte postulante. Então, tem muita água para rolar, mas é realmente preocupante perceber que a terceira via ainda não conseguiu consolidar nenhum nome realmente viável até agora. Mas vocês acham que já estava na hora de aparecer esse nome, ou isso é uma aflição nossa de jornalista? Porque o povo não está nem aí, né? O povo não está pensando em eleição ainda. O povo está preocupado com a grana que está curta, com o boleto que chegou e ele não tem dinheiro para pagar, com o supermercado que está caro, o gás, a gasolina. Isso é uma preocupação mais nossa, dos formadores de opinião e dos políticos, vocês não acham? Vocês acham que não dá mais tempo? Não dá mais tempo até outubro do ano que vem de formar uma outra plataforma, uma outra chapa? Eu acho que há tempo, sim. Agora, a nossa ansiedade, ela não é tão diferenciada assim da ansiedade do povo, justamente por esses fatores que você acabou de descrever. Conforme... Tem aquela famosa frase de um dos assessores do Bill Clinton, né? É a economia, estúpido, que resume muito bem a dinâmica de qualquer eleição. No fim das contas, o que vai decidir, o que vai ser o fator preponderante vai ser a economia. E como a gente está falando aí desde o começo do programa, a economia está no vinagre e só tende a piorar. Só melhoraria por um milagre e a gente já sabe que São Paulo Guedes não é capaz de fazer esse milagre. Então, o que eu vejo, muito pelo contrário, é que conforme essa crise econômica se aprofunde, mais e mais as pessoas vão ansiar por uma alternativa. E elas já conhecem Lula. A gente tem um lado do Lula
que é extremamente popular, que tem apoio na mídia, que tem um peso todo próprio, mas tem uma rejeição muito grande ao Lula também, principalmente por todo o desgaste que acometeu o PT e o petismo do segundo governo Dilma. Isso não foi esquecido ainda. É essa rejeição ao Lula que ainda sustenta a cada vez menor sustentação do Bolsonaro, né? Eu acho que quando o povo perceber que ele não precisa do Bolsonaro para encontrar uma alternativa ao Lula, a terceira via vai subir naturalmente, seja com que nome for, né? Então eu acho que é o contrário. Inclusive eu soube de uma pesquisa aí, não lembro agora qual foi o órgão que fez essa pesquisa, mas que mostra um espaço aí de eleitores que não querem nem Lula e nem Bolsonaro muito grande. Mais de 50%. Mais de 50%, ou seja, isso é decisivo em qualquer eleição. O que não quer dizer que essa turma não escolheria um dos dois no segundo turno, para não ver o outro lado ganhar. Mas aí é aquela história eterna, né, do menos pior, né? Eu vou votar em B para evitar que A entre. Né? Não é uma escolha... Vota contra alguém. Natural. Exatamente. É um antivoto, é uma anti-escolha. Eu, sinceramente, fiquei muito surpreso com o número do Rodrigo Pacheco, está com 4 pontos aí, empatado com o Dória, na frente do Datena. Não tenho nada contra o senhor Rodrigo Pacheco, mas acho ele tão sem sal, um cara tão... O pessoal fala do Alckmin que é picolé de chuchu. O que o Rodrigo Pacheco é? O cara é um copo d'água, né? Talvez essa seja a vantagem dele, não sei. Mas o cara possível, não. Alckmin foi 4 vezes eleito governador de São Paulo, tendo esse carisma, né? Então... Bom, mas a eleição é local, né? Agora, o Brasil não é São Paulo, né? Exatamente. Eu tenho a sensação, tá? Não é uma opinião técnica aqui que eu vou... Até porque nem tenho capacidade para isso. Mas o candidato que aparecer aí com uma chapa, o cara que quiser emplacar uma terceira via, ele tem que compor com um super vice. Tem que ser 2 puta nome. Sabe? Se o Ciro quer ter chances, ele tinha que ter alguém ali do lado dele, já, agora, um vice assim que fosse indiscutivelmente, inquestionavelmente complementar, uma figura complementar a ele. Esse negócio de ficar disputando sozinho contra esses 2 monstros popularescos aí, monstros populistas que são o Lula e o Bolsonaro, é muito difícil. Então o Ciro sozinho, o Dória sozinho, o Mandetta sozinho, não vai dar nada. Agora, se juntar, sei lá, Dória com Simone Tebet, Ciro com Alessandro Vieira, essa turma aí que quer entrar, se não somar, não vai dar. Não sei, porque pouca gente presta atenção em vice. Vocês podem... A gente pode até comentar, não, de repente faz uma chapa, sei lá, Dória, Mandetta, alguma coisa do tipo que some forças. Mas eu não sei, eu não vejo as pessoas prestando atenção em vice. Mas o Mandetta, você acha que o Mandetta é um super nome, assim, para vice? Mais do que a Simone ou do que o Alessandro, ou de outros balões de ensaio. Pelo menos ele é nacionalmente conhecido, né? Então, é mais popular. Já que é para tentar somar forças, tem que ser alguém que tem um pouco mais para usar um termo de marketing, de market share, né? Mas alguém que tenha branding, que some, que seja conhecido das pessoas. Porque se um candidato a presidente já vai ter bastante trabalho para conseguir se contrapor a Lula e Bolsonaro, imagina um vice que é relativamente conhecido da maior parte das pessoas. Pode até impactar em formadores de opinião, mas formador de opinião não decide a eleição. E isso é uma coisa, com relação à história de falta de carisma, a gente elegeu o Dilma Rousseff 2 vezes, gente. Cadê o super carisma dessa mulher? Não, mas votaram no Lula, né? Mas o carisma era do Lula, né? Ela foi narradeira ali. Exatamente. Mas sinceramente, se esse carisma vencesse a eleição, a gente teria sido presidido por outras figuras mais folclóricas. Você não acredita em carisma? Carisma ajuda, é lógico que ajuda, mas não é o único fator que decide eleições no final das contas, né? Acho que no final das contas o Vitor resumiu bem que a famosa história de que é economista
É isso que decide fundamentalmente eleições. E no caso das eleições de 2022, além das condições econômicas, é realmente até que ponto o eleitorado vai estar super insatisfeito com Bolsonaro, a ponto de começar a investir forte numa terceira via. Espero que isso aconteça. No melhor dos cenários, o Bolsonaro nem chegaria ao segundo turno, porque não vejo o menor mérito para ele chegar tanto. Só que a terceira via, de fato, precisa se consolidar. A grande verdade.